Bom, senhores, dando continuidade, no bloco passado nós então vimos como é que se dá essa dinâmica da circulação, pequena circulação, circulação pulmão-coração, coração-pulmão, coração-resto do corpo. E aí agora nós vamos então passar a afogar esse camarada. Vamos começar com afogamento em água doce. Então, joga na tela, por favor. Na água doce, como nós vimos aqui, ó, se eu tiver aqueles 3 recipientes que eu coloquei no início do bloco passado, e se a água doce, se o sal, aqui representado em preto, aqui a água doce, poucas partículas de sal, aqui no meio a água do sangue, mais sal do que a água doce. E aqui a água chamada de água salgada. A água salgada vai ter mais sal do que a água do sangue, que tem mais sal do que a água doce. Então aqui água chamada de doce, aqui água do sangue e aqui água chamada de salgada, que seria a água do mar, né? Pode voltar para mim. Lembrando que a água do sangue tem mais sal do que a água doce, só que a água do sangue tem menos sal do que a água salgada. Mas nas 3 águas eu tenho sal, tudo bem? Bom, e é importante você lembrar do seguinte, na natureza, normalmente, até pelo gradiente de concentração, tudo vai passar, uma substância vai passar de onde tem mais para onde tem menos. Então, nesse estúdio aqui, se eu colocar aqui 100 pessoas num espaço apertado, se eu abrir a porta e lá fora não tiver ninguém, pessoas vão sair. Então, imagine que tenha 100 pessoas aqui, num ambiente de 20 metros quadrados, 100 pessoas, e tenha lá no ambiente lá fora de 150 metros quadrados, tenha 2 pessoas só. As pessoas que estão aqui dentro vão sair ou as 2 pessoas que estão lá fora vão entrar? É óbvio que as pessoas que estão aqui dentro vão sair, porque na natureza, o fluxo, normalmente, que a gente chama em medicina de gradiente de concentração, um transporte a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? Um transporte a favor de onde tem mais para onde tem menos. Sai de onde tem mais para onde tem menos, normalmente sem gasto de energia. Porque se aquelas 2 pessoas quiserem entrar aqui, elas vão ter que gastar muito mais energia do que as 100 pessoas para algumas das 100 pessoas, até o equilíbrio ser atingido, sair de dentro para fora. Então é um transporte, que a gente chama de medicina, a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? Sair de onde tem mais para onde tem menos sem gasto de energia. Então normalmente na natureza é assim, e não seria diferente aqui. Ora, se um lugar tem mais água do que outro, vai sair água de onde tem mais para onde tem menos. Se um lugar tem mais sal do que outro, vai passar o sal de onde tem mais para onde tem menos. Muito bem. Ora, por essa lógica, eu vou começar a afogar o camarada em água doce. Se eu estou afogando o paciente em água doce, ele está respirando uma água, não era para respirar água, era para respirar ar, mas ele está se afogando. Então ele vai respirar uma água e essa água vai passar pelos orifícios respiratórios naturais, orofaringe, faringe, laringe, traqueia, brônquios. Bronquíolos vai chegar aos alvéolos. Esses alvéolos, eles vão arrebentar. E aí eu vou ter dentro do alvéolo, o alvéolo vai receber água. Só que esse alvéolo é circundado por vaso sanguíneo. Aqui o alvéolo, ó. Olha o alvéolo saco pneumático circundado pelo vaso sanguíneo. O sangue chegando rico em gás carbônico sai rico em oxigênio, porque está passando o oxigênio de dentro do alvéolo para o capilar, se ligando ao eritrócito, voltando para o pulmão, do pulmão vai para o coração, chega no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo, e o que eu expliquei no bloco passado acaba se repetindo. Mas o que eu quero mostrar agora é que esse alvéolo, que era para receber esse saco pneumático aqui chamado de alvéolo, que era para receber era para receber ar, está recebendo água. Mas por que está recebendo água? Porque ele está se afogando. Ora, e aí então esse alvéolo vai arrebentar. Quando esse alvéolo arrebenta, os vasos sanguíneos que também estão circundando, a parede do vaso está em contato com a parede do alvéolo. Até porque o oxigênio tem que passar do alvéolo para o vaso, para a luz do vaso, para dentro do vaso, para que ele seja capturado pela hemoglobina.
dentro do eritrócito e seja transportado. Então a parede do alvéolo está grudada na parede do vaso e o oxigênio passa. Só que entrou água, o alvéolo arrebentou. Quando o alvéolo arrebenta, o que você acha que vai acontecer? Se a parede do alvéolo está grudada na parede do vaso, vai arrebentar também o vaso. Se arrebentar o vaso dentro do pulmão, isso aqui é dentro do pulmão, no alvéolo. Se arrebentar um vaso sanguíneo dentro do pulmão, vai haver um extravasamento de sangue dentro do pulmão. Vê se concorda. Extravasamento de sangue. Esse extravasamento de sangue, esse sangue vai se infiltrar no parênquima pulmonar, nas malhas dos tecidos pulmonares, formando uma equimose. Uma equimose dentro do parênquima pulmonar. Essa equimose é chamada de mancha de Paltoff, como você pode ver aqui na imagem. Note que os alvéolos estão circundados por água, está entrando água aqui no alvéolo. Se está entrando água no alvéolo, como você pode ver, esse alvéolo vai arrebentar. Então haverá um extravasamento de sangue dentro do pulmão. Esse extravasamento de sangue dentro do pulmão vai formar uma equimose, chamada de mancha de Paltoff. Pode voltar para mim. Ora, o alvéolo era para receber ar, o alvéolo recebeu água, esse alvéolo arrebentou. Consequentemente, o vaso sanguíneo também aumentou, o capilar também aumentou, não, desculpe, arrebentou. E esse sangue que estava dentro do vaso, do capilar, extravasou dentro do pulmão, gerando uma equimose intrapulmonar. Essa equimose intrapulmonar, que é uma infiltração de sangue nas malhas do parênquima pulmonar, vista por transparência da pleura, que é a membrana que recobre o pulmão, faz surgir uma equimose chamada de mancha de Paltoff. Essa mancha de Paltoff é um sinal de certeza de afogamento. Então joga na tela, por favor. A presença da mancha de Paltoff é um sinal de certeza, de afogamento. É um sinal de certeza de afogamento. Por que é um sinal de certeza de afogamento? É um sinal, senhores, patognomônico de afogamento. A gente vai ver que existem outros, volta para mim. Mas um deles é a presença da mancha de Paltoff. Alguns livros vão dizer, olha, na verdade não é patognomônico, é quase patognomônico. Pelo seguinte, pode ser que o paciente esteja numa UTI e necessite ser entubado, receba uma insuflação de ar nos pulmões. Se o médico errar o calibre, a pressão na insuflação de ar, pode colocar dentro do pulmão dele um ar numa pressão muito grande e pode estourar os alvéolos. E aí haveria um derramamento de sangue dentro do pulmão. Aparentemente, uma equimose intrapulmonar. Mancha de Paltoff? Não, porque mancha de Paltoff é no afogamento. Então, seria uma hipótese em que eu teria uma equimose dentro do pulmão, em tese uma mancha de Paltoff, mas ele não morreu afogado. Seria uma hipótese de erro médico. Por isso, alguns autores vão dizer que a mancha de Paltoff é quase patognomônica. Mas se um corpo foi encontrado numa massa líquida, o perito legista abre o parênquima pulmonar e percebe mancha de Paltoff, retirado de uma massa líquida, morreu afogado, por óbvio, né? Porque a gente vai ver, um pouco mais à frente, que existe, isso foi questão de prova para delegado do Rio de Janeiro em 2009, na segunda fase, eles perguntaram sobre o afogado branco de Parrot. O afogado branco de Parrot, como nós já vimos, é um camarada que é encontrado numa massa líquida, é um cadáver numa massa líquida, numa massa de água, doce ou salgada, pouco importa. Quando eu vou procurar, quando o legista vai procurar os sinais patognomônicos de afogamento, um deles, que seria a mancha de Paltoff, não encontra. E os demais sinais de certeza de afogamento também não são encontrados. Então vai se dizer o seguinte, causa da morte indeterminada. Mas os livros vão dizer, ele quando bateu na água pode ter sofrido um espasmo de glote. E tendo sofrido um espasmo de glote, não deu tempo de entrar água no pulmão. E aí não tem mancha de Paltoff. Ele já podia estar morto, né? Morreu de infarto agudo do miocárdio e aí jogaram o corpo dentro da água, sei lá por quê. Morreu por uma causa natural, não morreu afogado. Então se ele não morreu afogado, não vai ter mancha de Paltoff. Porque se ele já era cadáver quando foi colocado numa massa, foi envenenado, por exemplo, e querendo desaparecer com o corpo, jogou o camarada no mar e é encontrado o corpo dele. Ora, ele não morreu, ele morreu pelos efeitos do veneno que foi ministrado. Uma energia externa, sim, um veneno que causou a morte,
mas não foi afogamento, foi intoxicação. E aí não vai ter mancha de Paltolfi. Então a presença da mancha de Paltolfi é um dos sinais que para a maioria da doutrina é patognomônico de afogamento. Lembrando que alguns autores vão dizer que é quase patognomônico por essa hipótese da UTI, da insuflação de ar. Então, primeiro sinal de certeza de afogamento, eu fiz uma janela para falar sobre isso. Voltando para cá, nós estávamos afogando a vítima, aqui aquele desenho que eu fiz no final do bloco passado, aqui de forma mais profissional, né? Note que a veia cava que eu tinha dito tem uma veia cava inferior e tem uma veia cava superior. Quando sabemos que o coração ele fica entre os pulmões, o coração não fica abaixo do pulmão. O pulmão está aqui na caixa torácica, né? 2 pulmões, direito e esquerdo. Num local chamado de mediastino, no centro do tórax, protegido por um osso, que é o osso externo, está o coração. Então, na verdade, o coração está entre os 2 pulmões. Pulmão, pulmão. E o coração é entre eles. Sangue vindo da parte superior, da cabeça, do pescoço, vem pela veia cava superior. Mas o sangue vindo do restante do corpo vem pela veia cava inferior. Então, no meu desenho, obviamente, está menos complexo para ajudar para você memorizar e compreender em didática. Mas um desenho mais especificado seria esse. Átrio esquerdo, átrio, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Tudo bem? Então nós vamos afogar aqui pelo meu desenho, vamos afogar o camarada em água doce. Se eu estou afogando em água doce, acabei perdendo aqui o restante do desenho, saí do slide, voltei, ele acabou não copiando. Mas não tem importância, né? A gente faz de novo aqui. Então vamos fazer de novo, até para memorizar. O importante, senhores, é que você também faça isso. E você não apenas copie o meu desenho. Porque quando você faz sozinho, você vai ter muito mais chance de acertar. Então, ó, vamos lá. Esse vaso aqui está voltando do coração. Este vaso aqui está voltando, melhor, desculpe, do corpo, chegando ao átrio direito. Como é que é o nome desse vaso? Que sai do corpo e vai para o átrio direito. Não está voltando para o coração? É veia. Se é veia, é aqui a veia cava. Lembrando que tem uma inferior e uma superior. No meu desenho eu vou simplificar. Essa veia cava está transportando sangue rico em quê, senhores? Sangue rico em gás carbônico. Então a setinha azul aqui, ó. O sangue aqui é um sangue azul que a gente viu que não é bem azul. Esse sangue aqui que está voltando da veia cava é rico, então, em carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Esse sangue, ele passa do átrio direito para o ventrículo direito, ele cai aqui, ó. Esse sangue cai aqui no ventrículo direito. Ele sai do ventrículo direito e vai ao pulmão. Ele sai do ventrículo direito e vai ao pulmão por uma artéria, né? Que eu também falei já que a artéria é essa. É a artéria pulmonar. Artéria pulmonar. Que sangue está sendo transportado? Sangue rico em gás carbônico. Sangue rico em gás carbônico, carbaminohemoglobina. Está aqui ele, ó, indo para o pulmão, para ser oxigenado. Aí ele entra aqui no pulmão, rico em gás carbônico, rico em carbaminohemoglobina, e a oxigenação, e esse sangue passa agora a estar oxigenado, rico em oxigênio. E aconteceu aqui a troca gasosa. Era a carbaminohemoglobina se transformando em oxihemoglobina. Oxihemoglobina. O nome desse processo chama-se hematose. Hematose. Tudo bem? Bom, e aí agora eu vou afogá-lo em água doce. Afogando esse camarada em água doce, essa água está chegando no pulmão. Essa água doce está chegando no pulmão. A água doce, nós já vimos que ela tem sal, mas tem menos sal do que a água do sangue. Então, se a água doce tem menos sal do que a água do sangue, importante agora, presta atenção. Se a água doce tem menos sal do que a água do sangue, qual seria o certo? Passar sal da água que está chegando no pulmão para o sangue. Porque a água que está chegando no pulmão é água doce. Ele está sendo afogado em água doce. Então está chegando uma água que tem menos sal do que a água do sangue. Melhor dizendo, seria o certo passar sal do sangue para o pulmão. Porque não tem mais sal na água do sangue? Tem mais sal na água do sangue e menos sal da água que está chegando no pulmão. Então o certo seria passar sal do sangue para o pulmão.
Só que aí vem um detalhe importante que você precisa saber para você entender. O sal é uma partícula que é muito grande em termos fisiológicos. O sal não passa. O sal não passa por essas membranas, mas a água passa. Então, como o sal não passa, quem vai passar é a água. E aí acompanhe comigo. Se a água doce tem menos sal do que a água do sangue, a água doce tem mais água do que sal. Se ela tem menos sal, ela tem mais água. Na água doce tem sal e água. E aí então tem menos sal, mas vai ter mais água. Se tem menos sal, vai ter mais água. A água do sangue tem mais sal, logo se tem mais sal, tem menos água. Então o sal não passa, quem vai passar é a água. Vai passar água de onde para onde? Vai passar água de onde tem mais para onde tem menos. Onde é que tem mais água? Na água que está chegando no pulmão, que é uma água doce, ou no sangue? Tem mais água na água doce. Por que tem mais água na água doce? Porque tem menos sal. Se tem menos sal, tem mais água. E na água do sangue? Tem menos água, porque tem mais sal. E aí, senhores, vai passar água do pulmão para o sangue. Então, vai passar água do pulmão para o sangue. E o sangue, então, vai ficar mais líquido. Vai ficar menos denso. Quanto mais líquido, menos denso. Quanto mais soluto eu tiver, mais denso e menos líquido. A água é o solvente. O sal é o soluto. Então, se está passando água do pulmão para o sangue está ficando com mais água. Eu tenho mais solvente e menos soluto. Se eu tenho mais solvente que água e menos soluto, o sangue vai ficar mais líquido, menos denso. E esse sangue está indo para onde? Ora, diz que tudo que acontece no pulmão vai para o átrio esquerdo. Então, quando eu olho o sangue que está chegando no átrio esquerdo, é um sangue que tem mais água. É um sangue mais líquido. Então, a densidade do sangue no átrio esquerdo, ele é mais líquido, é menor, quando comparado com o sangue do átrio direito. Então, no afogamento em água doce, a densidade do sangue do átrio esquerdo é menor do que a densidade do sangue do átrio direito. Vou repetir. No afogamento em água doce, a densidade do sangue do átrio esquerdo é menor do que a densidade do sangue do átrio direito. André, já sei, vou decorar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você decorar, você não vai entender nada, na prova vai trocar, vai esquecer e vai errar. E se ele te perguntar de uma forma invertida, você também vai errar. Então, eu estou aqui me esforçando para que você não precise, obviamente, esforçando é minha obrigação de passar esse conhecimento, não estou fazendo favor nenhum, mas eu estou aqui me esmerando e pensando de uma forma mais didática para que você compreenda e não precisa decorar. E aí você não vai, pelo amor de Deus, me fazer isso, né, de ter que decorar. Ora, voltando toda a explicação, está se afogando em água doce. Se está se afogando em água doce, a água que está entrando está indo para onde? Está passando por faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chegou aos alvéolos. Uma água doce. Se é uma água doce, ela tem menos sal do que a água do sangue. Porque a gente viu que a água, apesar de ser doce, ela tem sal, mas tem menos sal do que a água do sangue. Então ela vai passar sal do sangue para o pulmão, só que o sangue não passa. Como o sangue não passa, quem vai passar é a água. Vai passar água de onde para onde? Vai passar água de onde tem mais para onde tem menos. Onde é que tem mais água? Na água doce. Por que tem mais água na água doce do que na água do sangue? Porque na água doce tem menos sal, logo tem mais água. No sangue, como tem mais sal, tem menos água. Então vai passar água do sangue, melhor, vai passar água do pulmão para o sangue. Vai passar água de onde tem mais água para onde tem menos água. Onde é que tem mais água? Na água doce, que está chegando no pulmão. Para a água do sangue, que tem menos água do que a água doce, porque tem mais sal. Vê se percebe isso. Ora, então, se está passando água do pulmão para o sangue que já tinha água está recebendo mais água ainda do pulmão. Então, este sangue, que já tinha água, está ficando com mais água ainda. Eu estou aumentando a quantidade solvente, o solvente é a água. E estou mantendo constante a quantidade soluto, que é o sal. Então, esse sangue vai ficar com mais água e menos sal. Se ele vai ficar com mais água e menos sal, ele vai ficar mais líquido, ele vai ficar menos denso. Porque quando eu aumento o solvente e mantenho o soluto, eu diminuo a densidade, aumento a solubilidade. Ele vai ficar mais solúvel, ele vai ficar mais dissolvido, ele vai ficar com mais água. Esse sangue mais líquido, ele vai chegar ao átrio esquerdo.
Então, quando eu meço a densidade do sangue no átrio esquerdo e comparo com a densidade do sangue no átrio direito, eu vejo que o sangue do átrio esquerdo é mais líquido, menos denso, porque ele recebeu água do pulmão, porque a água passou porque o afogamento é água doce e foi para o átrio esquerdo. Essa água, esse sangue agora do átrio esquerdo é menos denso do que o sangue do átrio direito. Se a densidade do sangue do átrio esquerdo é menor do que a densidade do sangue do átrio direito, o afogamento é em água doce. É isso que ele vai te perguntar na prova. André, mas se for em água salgada? Se for em água salgada, o caminho é inverso. Vamos afogá-lo agora na água salgada? Ok. Então ele vai ser afogado na água salgada. Vai passar por faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos, alvéolos, uma água salgada. Se é uma água salgada, é porque tem mais sal do que a água do sangue. Então a água salgada, se tem mais sal do que a água do sangue, tem mais sal, era para passar sal do pulmão para o sangue. Mas já falei que o sal não passa, o que passa é a água. Então se a água salgada tem mais sal, ela tem menos água. Ela tem mais sal, logo ela tem menos água. Então ela tem menos água do que a água do sangue. Porque a água do sangue tem mais água porque tem menos sal, porque o afogamento agora é em água salgada. Então o que vai passar de onde para onde? O afogamento em água salgada vai passar água do sangue para o pulmão. Agora é invertido. Por que está passando água do sangue para o pulmão? Porque no sangue tem mais água porque tem menos sal. No pulmão tem mais sal e menos água porque o afogamento é água salgada. Então vai passar sal da água do sangue, vai passar água da água do sangue para o pulmão. O pulmão vai chupar a água do sangue. E aí o pulmão vai ficar repleto de água. O pulmão que já estava recebendo água de fora, vai passar a receber água do sangue. Se eu estou tirando água do sangue, se eu estou diminuindo a quantidade de água no sangue, esse sangue agora com menos água, porque a água passou para o pulmão, vai chegar onde? No átrio esquerdo. Então, o sangue que chega no átrio esquerdo é um sangue com menos água, porque a água passou para o pulmão. Se é um sangue com menos água, como é que está esse sangue? Eu tirei água, ele ficou mais denso. Ele ficou menos dissolvido, menos líquido, ele ficou mais denso. Então, no afogamento em água salgada, a densidade do sangue no átrio esquerdo, no afogamento em água salgada, a densidade do sangue no átrio esquerdo é maior do que a densidade do sangue no átrio direito. Repetindo, no afogamento em água salgada, a densidade do sangue no átrio esquerdo é maior do que a densidade do sangue no átrio direito. Quando eu digo que a densidade é maior, eu estou dizendo que o sangue é menos líquido, é mais denso. Tem mais soluto do que solvente, por isso é mais denso. Então, se tem mais soluto do que solvente, mas por que tem mais soluto que solvente? Porque perdeu o solvente para o pulmão. O solvente é a água. A água é o solvente universal. Perdeu água para o pulmão. E por que perdeu água para o pulmão? Porque o afogamento é água salgada. Sem água salgada, a água que está chegando no pulmão é uma água que tem mais sal do que a água do sangue. Só que o sal não passa, então vai passar água do sangue para o pulmão. E o pulmão que já estava recebendo água de fora, porque está se afogando, vai receber água de dentro também. E o pulmão vai ficar repleto de água, vai ficar inundado de água. E o sangue que está chegando no átrio direito vai ser um sangue mais denso, porque perdeu água para o pulmão. Logo, o sangue ficou menos líquido, mais denso. Eu diminuí a quantidade de solvente, porque o solvente foi para o pulmão, e mantive constante a quantidade de soluto. Só que agora eu tenho uma densidade maior, porque eu mantive o soluto e diminui o solvente. Logo, eu tenho mais sangue denso no átrio esquerdo, a densidade do sangue do átrio esquerdo é maior do que a densidade do sangue no átrio direito. Então, se ele coloca na prova que num afogamento percebeu-se na autópsia que a densidade do sangue do átrio esquerdo era maior que a densidade do sangue no átrio direito, e esse afogamento foi em água, o quê? Foi em água salgada. Se fosse em água doce, nós vimos que seria o contrário. No afogamento em água doce, a densidade do sangue do átrio esquerdo é menor do que a densidade do sangue no átrio direito, pelas razões já explicadas. Tudo bem? Então note, não tem como você entender isso tudo sem você entender essa fisiologia aqui, né? Por que isso aconteceu? Por que é no átrio esquerdo por que é no átrio e não no direito? Por que no direito fica de uma maneira e no átrio esquerdo fica de outra? Porque o sangue oxigenado chega do lado esquerdo, passa para o ventrículo, vai para o corpo, volta pelo lado direito. Então, se você não conhece essa dinâmica, você não consegue interpretar a questão de prova e saber o que aconteceu fisiologicamente. Se você não tem essas informações. Mas, André, vamos imaginar que na prova ele não me pergunte do átrio, ele me pergunte do ventrículo.
e diga que na autópsia percebeu que a densidade do sangue no ventrículo esquerdo era maior do que a densidade do sangue no ventrículo direito. O afogamento foi em água doce ou água salgada? Se é maior no ventrículo esquerdo, é água salgada, porque o sangue ficou mais denso. Mas, André, isso não foi no átrio? Sim, meu filho. Mas tudo que acontece no átrio acontece no ventrículo. Porque, como nós vimos, o coração humano, depois da vida extrauterina, ou melhor, na vida extrauterina, não tem comunicação entre átrios. Na vida intrauterina tem comunicação entre átrios, mas isso não é algo que você precisa saber. Isso é de embriologia. Lá em medicina que se estuda isso. Então esquece isso. Na vida extrauterina, que é o que nos interessa, não há comunicação entre átrios. Logo, tudo que acontece no átrio acontece no ventrículo. Tudo que acontece no átrio acontece no ventrículo. De maneira que, se ele perguntar sobre o átrio ou o ventrículo, a resposta é a mesma. A resposta é a mesma, ok? E aí, uma outra pergunta. Foi encontrado um corpo na Baía de Guanabara, supostamente afogado, foi levado para o médico legal, e no médico legal, o perito legista comprovou que a densidade do sangue do átrio esquerdo é igual à densidade do sangue do átrio direito. Ora, se a densidade do sangue do átrio esquerdo ou do átrio direito e do átrio direito são iguais, o que você conclui? Você conclui que ele não morreu afogado. Vou repetir. Se na questão ele vem dizendo que ele foi encontrado um corpo na Baía de Guanabara e na autópsia o perito comprovou que a densidade do sangue no átrio esquerdo é igual à densidade do sangue no átrio direito, ou a densidade do sangue do ventrículo esquerdo é igual à densidade do sangue do ventrículo direito, que são iguais, resposta, ele não morreu afogado. E se ele não morreu afogado, mas foi encontrado numa massa líquida e não tem um sinal patognomônico de afogamento, é porque podemos estar diante do chamado afogado branco de Parrot. Podemos estar diante do afogado branco de Parrot, que nós já vimos. Então, voltando para cá, eu estou diante agora do segundo sinal de certeza de afogamento. Qual é o segundo sinal de certeza de afogamento? Diferença da densidade do sangue no átrio esquerdo quando comparado com a densidade do sangue no átrio direito. Então, o primeiro sinal de certeza de afogamento, ou para alguns quase patognomônico, foi a presença de mancha de Paltolfi. Segundo sinal de certeza de afogamento, diferença da densidade do sangue no átrio esquerdo quando comparado com o átrio direito. E se há uma diferença de densidade, é porque houve afogamento. Se for mais denso do lado esquerdo do que do lado direito, afogamento em água salgada. Se for menos denso do lado esquerdo quando comparado com o lado direito, afogamento em água doce. Tudo bem? Segundo sinal de certeza de afogamento. Agora, estou terminando esse bloco e no próximo bloco eu vou falar ainda aqui do terceiro sinal de certeza de afogamento, que é a crioscopia de Carrara. Um exame chamado de crioscopia de Carrara. Inicio o próximo bloco falando, então, da crioscopia de Carrara. Lembrando também, ainda, no próximo bloco, eu vou falar da causa de morte no afogamento em água doce. A gente vai ver que a causa de morte do afogamento em água doce é a fibrilação ventricular. E eu vou explicar por quê também no próximo bloco. Tá bom? Aguardo os senhores lá para darmos continuidade. Um abraço, fiquem com Deus.